Queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje, quero partilhar com vocês algumas breves reflexões sobre a nossa participação no munus real de Cristo, no munus régio de Cristo. E aí a gente se descobre como uma igreja onde se reina servindo e se serve reinando. Também do munus real, do munus régio de Cristo e da participação nele, se ocupou o Concílio Vaticano II, que, como frisava Papa São João Paulo II, ao elaborar a partir dos próprios fundamentos a imagem da Igreja como povo de Deus, o concílio pôs em realce também aquela característica da vocação cristã que se pode definir real, régia. No meio da rica doutrina conciliar, a este respeito, há um elemento que parece sobressair. Trata-se daquela particular dignidade da nossa vocação cristã que se pode definir por realeza. Uma tal dignidade ou realeza tem um significado de serviço e exige maturidade espiritual. Supõe, meus queridos irmãos e irmãs, essa nossa realeza, um reinar que é servir, e ao mesmo tempo, mas em outro plano, um servir que é reinar. E sobre isso gostaria de brevemente refletir. Um reinar que é servir. A realeza da vocação cristã tem um significado de serviço. Sua marca é necessariamente a disponibilidade para servir, pois, como nos recordava São João Paulo II, à luz da atitude de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, se pode verdadeiramente reinar somente servindo. Mas se reinar é aqui servir, tem-se também, em outro plano, que servir é reinar. Vejamos esse outro aspecto, um servir que é reinar. Quando se trata de servir digna e eficazmente aos outros, é necessário maturidade humana e autodomínio. É isto, em suma, o que podemos, com o Papa São João Paulo II, sublinhar, que à luz do exemplo de Cristo, reinar é serviço, é servir. Ele procurando mostrar também a veracidade da afirmação recíproca, São João Paulo II então recorda que servir é reinar. Ao mesmo tempo, este servir exige uma tal maturidade espiritual que se tem de defini-lo precisamente como reinar. Para se poder servir aos outros de uma maneira digna e eficaz, é necessário saber dominar-se a si mesmo, é necessário saber dominar-se a si mesmo e é preciso possuir as virtudes que tornam possível este tal domínio, este tal autodomínio. Este segundo aspecto da realeza humana e cristã, o fato de constituir ela, a realeza, um serviço que exige maturidade espiritual e autodomínio, revela sem dúvida o estreito ligame que existe entre a participação no munus real de Cristo e o campo da ética e da moral. São João Paulo II, atento a isto, não deixava de colher a ocasião que se lhe oferecia e assim declara, pondo em relevo esse referido ligame entre a participação no munus real de Cristo e o campo da ética e da moral. A nossa participação na missão real de Cristo, exatamente na sua função real, no seu munus régio, anda intimamente ligada com toda a esfera da moral cristã e também humana. E o Papa salientava, portanto, o aspecto ético da participação dos cristãos na realeza de Cristo. Trata-se, como diz ele, dar prioridade à moral sobre a técnica, de estabelecer o primado da pessoa sobre as coisas e do espírito sobre a matéria. Trata-se ainda de descobrir sempre de novo
o exemplo de Cristo, que, sendo rei, se apresentou como que serve. Trata-se, enfim, de renovar continuamente a consciência de que servir com Ele, como Ele e a Ele, é reinar. Queridos irmãos e irmãs, é preciso mostrar que na comunidade do povo de Deus, tão vasta e sumamente diferenciada, cada um tem uma particular vocação recebida de Deus. Cada um segue Cristo. De fato, ligando a categoria de povo de Deus a de corpo misto de Cristo, nos advertimos para o fato de que na igreja, povo de Deus e corpo místico de Cristo, se está não por mera inserção sociológica, mas em resposta a um chamado particular de Deus, mediante o Cristo, que diz: segue-me, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Com efeito, o pertencer ao corpo místico de Cristo, o qual é também a igreja enquanto povo de Deus, deriva de um chamamento particular junto com a ação salvífica da graça. Cada um, portanto, sem exceção, cada um de nós, recebemos de Deus, cada um recebeu de Deus, mediante o Cristo, que a cada qual diz: segue-me, uma particular vocação, da qual, unida à ação salvífica da graça, deriva a nossa pertença ao povo de Deus e corpo de Cristo. E estabelecido este fato, São João Paulo II continuava pondo em realce o seguinte princípio que ele assim enuncia: devemos ter sempre presente a verdade de que toda e qualquer iniciativa serve para uma verdadeira renovação da igreja, na medida em que contribui para transmitir a autêntica luz de Cristo. Enquanto se baseia sobre uma adequada consciência da vocação e da responsabilidade por esta graça singular, única e que não se pode repetir, mediante a qual cada um dos cristãos na comunidade do povo de Deus edifica o corpo de Cristo. Aqui está, queridos irmãos e irmãs, a regra-chave de toda a vida e ação da igreja. Deve ser aplicado em proporção adequada a todos os homens e a cada um deles. É este o princípio daquele serviço real que impõe a cada um de nós, seguindo o exemplo de Cristo, o dever de exigir de si próprio exatamente aquilo para o que somos chamados e que, para corresponder à vocação, nós nos obrigamos pessoalmente com a graça de Deus. Sobre todos e cada um, portanto, pesa, como se pode perceber das reflexões de São João Paulo II, o empenho de fidelidade à própria vocação. Fidelidade esta que acarreta consigo aquela solidária corresponsabilidade pela Igreja, para a qual o Segundo Concílio do Vaticano desejou educar todos os cristãos, uma vez que o próprio dom que cada um possui, embora seja uma vocação pessoal e uma forma também pessoal de participação na obra salvífica da Igreja, serve igualmente para os outros e constrói a Igreja e as comunidades fraternas nas várias esferas da existência humana sobre a terra. Meus queridos irmãos e irmãs, a fidelidade à própria vocação, a disponibilidade para o serviço real, para o serviço régio, viver intensamente a nossa participação na realeza de Cristo. E queremos, queridos irmãos e irmãs, recordar uma especial referência que faz o Santo Padre aos religiosos e à vida religiosa, cujo ideal é a adoção, ou melhor, é a doação sem reservas a Cristo e com Cristo em espírito missionário aos homens. Essa mesma doação que decorre do nosso batismo, porque
o batismo traz consigo a vocação à santidade e a vocação ao serviço. E sabemos que seguir Jesus é também nos tornarmos dom, dádiva, é viver também uma existência doada, mas de modo especial os religiosos e as religiosas, cuja vocação é marcada por uma doação sem reservas a Cristo e com Cristo em espírito missionário aos homens. E neste ideal, podemos ver a realização plena da liberdade, daquele dom recebido do Criador no momento em que nos chamou à existência e nos chamou à existência como homens criados à sua imagem e semelhança. Este dom, isto é, o dom da liberdade, encontra sua plena realização na doação, sem reservas, de toda a própria pessoa humana, em espírito de amor esponsal a Cristo e com Cristo a todos aqueles aos quais Ele nos envia, a todos aqueles aos quais Ele envia homens e mulheres que a Ele são totalmente consagrados segundo os conselhos evangélicos. Liberdade. Queria concluir refletindo sobre a liberdade, este precioso dom que nos concedeu o Criador, e é preciso compreendê-lo bem. É necessário, antes de mais nada, denunciar um falso significado que muitas vezes, também nos nossos tempos, se atribui à liberdade. É errôneo o juízo segundo o qual a liberdade seria fim para si mesma e cada homem seria livre na medida em que a usasse da liberdade como bem quisesse. É preciso ter atenção. Depois, é preciso que nos contraponhamos também a esse tal conceito de liberdade. A liberdade, ao contrário, só é um grande som quando dela sabemos cuidar, sabemos usar conscientemente. Aí ela será um grande dom. A liberdade. A liberdade só é um grande dom quando dela sabemos usar conscientemente para tudo aquilo que é verdadeiro bem. E é no mistério de Cristo, no seu ensinamento, na redenção por Ele operada, que podemos buscar a luz definitiva sobre o mistério da liberdade humana. Assim, queridos irmãos e irmãs, somos levados a recordar que Cristo ensina ser a caridade, que se realiza no dom e no serviço, o melhor uso da liberdade a que foi dada, e que foi para tal liberdade, como nos recorda Paulo na carta aos Gálatas, foi para tal liberdade, a de ser dom e dádiva, que Cristo nos libertou. E nos liberta sempre. E, enfim, a verdade plena sobre a liberdade humana acha-se profundamente gravada no mistério da redenção. E a Igreja, quando em toda a própria comunidade, através da fidelidade à vocação de cada um dos cristãos, a Igreja a transmite e a concretiza na vida humana. E aí ela presta verdadeiramente um serviço à humanidade, confirmando deste modo aquilo que é preciso ter sempre presente. O homem é e continuamente se torna a via da vida cotidiana da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude, com a sua força, a viver no seio da Igreja e com a Igreja um reinar que é servir. Mas para reinar servindo, é preciso que reinemos sobre nós mesmos. Deus a todos abençoe.